Olá, voltando à nossa leitura, o livro é O Poder do Hábito, a página é a 178, o trecho de número 33. A moda é um ramo tão complicado que, sem os processos certos, uma nova empresa pode se atolar na logística, e uma vez que isso acontece, a criatividade deixa de importar. E que novos estilistas possuem mais chances de ter os hábitos certos? Aqueles que formaram as tréguas certas e acharam as alianças certas. Tréguas são tão importantes que novas marcas geralmente dão certo apenas se são lideradas por pessoas que saíram de outras empresas de moda em bons termos. Algumas pessoas talvez pensassem que Nelson e Winter estavam escrevendo um livro sobre teoria econômica pura, mas o que realmente produziram foi um guia para sobreviver no mundo corporativo norte-americano. Além disso, as teorias de Nelson e Winter também explicam por que as coisas deram tão errado no Rhode Island Hospital. O hospital tinha rotinas que criavam uma paz incômoda entre enfermeiros e médicos. Os quadros brancos, por exemplo, e os avisos que os enfermeiros sussurravam uns para os outros eram hábitos que estabeleciam uma trégua básica. Esses pactos delicados permitiam que a organização funcionasse na maior parte do tempo. Porém, tréguas só são duráveis quando criam uma justiça real. Se uma trégua é desequilibrada, se a paz não é real, então as rotinas muitas vezes falham justamente quando são mais necessárias. A questão crucial do Rhode Island Hospital era que apenas os enfermeiros estavam cedendo poder para manter uma trégua. Eram os enfermeiros que conferiam 2 vezes os medicamentos dos pacientes e faziam um esforço a mais para escrever com clareza nas fichas. Eram eles que aguentavam os maus tratos de médicos estressados. Eram eles que ajudavam a separar os médicos gentis dos déspotas, para que o resto dos funcionários soubessem quem tolerava a sugestão da sala de operação e quem daria um chilique se você abrisse a boca. Os médicos muitas vezes nem se davam ao trabalho de aprender os nomes dos enfermeiros. Os médicos estavam no comando e nós éramos subalternos, me disse uma enfermeira. Enfiávamos o rabo entre as pernas e sobrevivíamos. As tréguas no Rhode Island Hospital eram unilaterais. Então, nesses momentos cruciais, por exemplo, quando o cirurgião estava prestes a fazer uma incisão precipitada e o enfermeiro tentou intervir, as rotinas que poderiam ter evitado o acidente vieram abaixo e o lado errado da cabeça do homem de 86 anos foi aberto. Alguns talvez sugiram que a solução são tréguas mais igualitárias, que se a administração do hospital cuidasse melhor da atribuição de autoridade, talvez surgisse um equilíbrio de poder mais saudável e enfermeiros e médicos seriam forçados a se respeitar. Uma nota pessoal. Se o hospital era desse jeito, é porque a administração reflete a administração, reflete os superiores já eram assim. Eles aceitavam, para eles era normal. Eu acredito nisso. Geralmente, quando os líderes são bons demais, o negócio vai degringolar. Mas se são ruins, também vai degringolar. Tem que ter um meio termo. Tem que ter justiça, tem que ter regras para seguir. E a rotina, claro. É opinião própria. Vou voltar para a leitura. Esse é um bom começo. Infelizmente, não é o bastante. Criar uma organização bem-sucedida não é apenas questão de equilibrar a autoridade. Para que uma organização funcione, os líderes precisam cultivar hábitos que tanto criem uma paz real e equilibrada, quanto paradoxalmente deixem absolutamente claro quem está no comando. Essa parte eu concordo. Philip Brickell,
Um empregado do metrô de Londres de 43 anos estava dentro do cavernoso saguão principal da estação King's Cross numa noite de novembro de 1987, quando um passageiro o interrompeu enquanto recebia bilhetes e disse que havia um lenço de papel pegando fogo na base de uma escada rolante ali perto. King's Cross era uma das maiores, mais suntuosas e mais movimentadas estações de metrô em Londres. Um labirinto de longas escadas rolantes, corredores e túneis, alguns dos quais tinham quase um século de existência. As escadas rolantes da estação, em particular, eram famosas por seu tamanho e idade. Algumas se estendiam por até 5 andares subterrâneos e eram feitas com ripas de madeira e corrimãos de borracha, os mesmos materiais utilizados para construí-las décadas antes. Mais de 250 mil passageiros passavam por King's Cross todo dia, em 6 linhas de metrô diferentes. Durante a hora do rush, no fim da tarde, a bilheteria da estação era um mar de gente apressada, sob um teto repintado tantas vezes que ninguém lembrava sua cor original. O lenço de papel em chamas, disse o passageiro, estava na base de uma das escadas rolantes mais compridas da estação, servindo a linha Piccadilly. Brickell imediatamente deixou seu posto, desceu pela escada rolante até a plataforma, achou o lenço fumegante e, com uma revista enrolada, apagou o fogo. Então voltou ao seu posto. Brickell não investigou mais a fundo, não tentou descobrir por que o lenço estava queimando, ou se ele talvez tivesse voado de um incêndio maior em algum outro lugar dentro da estação. Não mencionou o incidente para outro empregado, nem telefonou para os bombeiros. Outro departamento era responsável pela segurança contra incêndios, e Brickell, atento às rígidas divisões que governavam o metrô, não era bobo de se meter em território alheio. Além disso, mesmo se ele tivesse investigado a possibilidade de um incêndio, não saberia o que fazer com qualquer informação que descobrisse. A cadeia de comando severamente estabelecida do metrô de Londres proibia que ele contatasse outro departamento sem autorização direta de um superior. E as rotinas do metrô, transmitidas de funcionário a funcionário, lhe diziam que ele não devia jamais, em nenhuma circunstância, se referir em voz alta a nada dentro de uma estação como um incêndio, para evitar que os passageiros entrassem em pânico. Não era assim que as coisas funcionavam. O metrô era governado por uma espécie de regulamento teórico que ninguém nunca tinha visto nem lido, e que na verdade não existia, a não ser nas regras tácitas que regiam a vida de todos os funcionários. Fazia décadas que o metrô vinha sendo administrado pelos 4 barões, os chefes de engenharia civil, elétrica, mecânica e de sinalização. E dentro de cada um de seus departamentos haviam chefes e subchefes que protegiam sua autoridade com unhas e dentes. Os trens partiam na hora porque todos os 19 mil empregados do metrô cooperavam num sistema delicado, que passava passageiros e trens entre dezenas, às vezes centenas, de mãos o dia inteiro. Mas essa cooperação dependia de um equilíbrio de poder entre cada um dos 4 departamentos e todos os seus subchefes, um equilíbrio que, por sua vez, dependia de milhares de hábitos aos quais os empregados aderiam. Esses hábitos criavam uma trégua entre os 4 barões e seus representantes, e dessa trégua surgiam políticas que diziam a Brickell: procurar incêndios não é a sua tarefa, mantenha-se na sua área. Mesmo no nível mais alto, um diretor não costumava invadir o território do outro. Um investigador observaria depois.
Sendo assim, o diretor de engenharia não se preocupava se os funcionários da operação estavam adequadamente treinados em segurança contra incêndio e procedimentos de evacuação, pois considerava esses assuntos como sendo da alçada da diretoria de operações. Tô até vendo. Perigoso isso, hein? Assim, porque eu não disse nada sobre o lenço de papel em chamas. Em outras circunstâncias, aquilo talvez fosse um detalhe insignificante. Nesse caso, o lenço era um aviso, um pouco de combustível que escapara de um incêndio maior, escondido, mostrando que mesmo as tréguas perfeitamente equilibradas podem se tornar perigosas se não forem projetadas da maneira correta. 15 minutos depois de Brickell voltar à sua cabine, outro passageiro notou um fio de fumaça enquanto subia pela escada rolante da linha Piccadilly. Ele o mencionou a um funcionário do metrô, o inspetor de segurança da estação King's Cross, Christopher Hayes. Por fim, foi chamado para investigar. Um terceiro passageiro, vendo fumaça e um clarão vindo debaixo da escada, apertou um botão de parada de emergência e começou a gritar para os passageiros que saíssem da escada rolante. Um policial viu uma leve névoa esfumaçada dentro do túnel comprido de escada rolante e, na metade de baixo, chamas começando a despontar acima dos degraus. E, no entanto, Hayes, o inspetor de segurança, não chamou a brigada de incêndio de Londres. Ele próprio não tinha visto fumaça alguma, e outras das regras tácitas do metrô era que os bombeiros jamais deveriam ser acionados, a não ser que fosse absolutamente necessário. O policial que percebera a névoa, no entanto, achou que devia contatar a delegacia. Seu rádio não funcionava no subterrâneo, então subiu uma longa escada até o lado de fora da estação e ligou para os seus superiores, que por fim transmitiram a mensagem ao corpo de bombeiros às 19h36, 22 minutos após Brickell ter sido alertado sobre o lenço de papel em chamas. A brigada de incêndio recebeu um chamado: pequeno incêndio em King's Cross. Os passageiros passavam pelo policial do lado de fora falando no rádio. Estava entrando com pressa na estação, descendo pelos túneis, tentando chegar em casa para o jantar. Em questão de minutos, muitos deles estariam mortos. Às 19h36, um funcionário do metrô interditou com cordas a entrada da escada rolante da linha Piccadilly, e outro começou a direcionar as pessoas para outra escada. Havia novos trens chegando em intervalos de poucos minutos. As plataformas pelas quais os passageiros saíam dos vagões do metrô estavam apinhadas. Um engarrafamento começou a se formar na base de uma escadaria aberta. Hayes, o inspetor de segurança, entrou numa passagem que levava à sala de máquinas da escada rolante da linha Piccadilly. No escuro, havia um conjunto de controles para um sistema de sprinklers, projetado especificamente para combater incêndios em escadas rolantes. Ele fora instalado alguns anos antes, depois que um incêndio em outra estação levara a uma série de relatórios preocupantes sobre os riscos de um incêndio repentino. Mais de 20 estudos e advertências tinham dito que o metrô estava despreparado para incêndios e que os funcionários precisavam ser treinados no uso de sprinklers e extintores, que ficavam posicionados em todas as plataformas de trem. 2 anos antes, o vice-chefe e assistente da Brigada de Incêndio de Londres escrevera ao diretor de operações ferroviárias reclamando dos hábitos de segurança dos funcionários do metrô. Estou seriamente preocupado, dizia a carta. Insisto com toda a ênfase possível para que sejam dadas instruções claras de que, a qualquer suspeita de incêndio, a brigada de incêndio seja contatada sem demora. Isso pode salvar vidas. No entanto, Hayes, o inspetor de segurança, nunca viu essa carta, pois ela foi enviada para uma divisão diferente daquela em que ele trabalhava, e as políticas do metrô jamais foram reescritas de modo a incorporar o aviso. Ninguém dentro de King's Cross entendia como usar o sistema de sprinklers das escadas rolantes,
nem estava autorizado a usar os extintores, pois eles eram controlados por outro departamento. Burocracia pura. Hayes esqueceu completamente que o sistema de sprinklers existia. As tréguas que governavam o metrô garantiam que cada pessoa soubesse o seu lugar, mas não deixavam espaço para descobrir nada além do que ela tinha a obrigação de saber. Hayes passou correndo pelos controles dos sprinklers sem ao menos olhar de relance para eles. Quando chegou à sala de máquinas, foi quase vencido pelo calor. O incêndio já era grande demais para ser combatido. Ele correu de volta para o saguão principal. Havia uma fila de gente parada nas máquinas de bilhete e centenas de pessoas circulando pelo recinto, indo para as plataformas ou saindo da estação. Hayes achou um policial. Temos que parar os trens e tirar todo mundo daqui, ele disse. O incêndio está fora de controle. Está se espalhando por tudo. Às 19h42, quase meia hora depois do lenço de papel em chamas, o primeiro bombeiro chegou a King's Cross. Ao entrar na bilheteria, viu uma fumaça preta e densa começando a serpentear rente ao teto. Os corrimãos de borracha das escadas rolantes tinham começado a queimar. Conforme o cheiro ardido de borracha queimada se espalhava, os passageiros na bilheteria foram percebendo que havia algo errado. Andavam em direção às saídas enquanto bombeiros abriam caminho entre a multidão, lutando para avançar no contrafluxo. Lá embaixo, o incêndio estava se alastrando. As escadas rolantes inteira agora estava em chamas, gerando um gás superaquecido que subiu até o topo do poço, envolvendo a própria escada, onde ele ficou preso contra o teto do túnel, que estava coberto com cerca de 20 camadas de tinta antiga. Alguns anos antes, o diretor de operações do metrô sugerira que toda aquela tinta talvez representasse um risco de incêndio. Quem sabe, ele disse, as camadas antigas devessem ser removidas antes de que uma nova fosse aplicada? Bom, gente, eu vou terminar esse áudio por aqui, que já ficou grande já. Vim até a página 184. Eu volto no próximo. Até mais.